fazendo o meu discurso, breve, prometo eu, porque discursos, Eduardo Faustino, eles são... O orador deve falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido, porque ninguém aguenta aí demoras injustificadas. Mas eu peço a permissão de vocês para falar aqui um pouco sobre a história da nossa instituição, porque o meu discurso, como eu havia dito, vai ser fincado aqui na técnica, que o Odon falou muito bem e que está comprovada a partir da aprovação do exame de ordem de todos vocês. Mas saibam que vocês continuarão a ter esse compromisso de se aperfeiçoar tecnicamente, porque esse é um mandamento ético do advogado. E nós verificamos hoje, eu estava fazendo uma análise, que uma coisa muito me intriga como professor, é que parece que os alunos do 10º período que optam pela advocacia voluntariamente são tidos dentro da sala de aula hoje como aquelas pessoas incapazes de passarem concurso público. Então, por exclusão, o sujeito vai ser advogado. Quando, na verdade, não é. Nós temos aqui na Paraíba excelentes advogados, excelentes quadros na advocacia, assim como temos na magistratura ou em qualquer outra carreira ligada à profissão jurídica. Mas, se você for perceber os juristas de maior destaque na Paraíba hoje, aqueles que vendem maior quantidade de livros, que são admitidos como doutrinadores, professores, a gente deve perceber que entre essas pessoas estão mais advogados do que qualquer outra carreira jurídica. Então, eu cito aqui o professor Rodrigo Toscano de Brito, que é uma autoridade de direito civil nacional, o professor Rinaldo Gonzalez e o professor Jaldemiro, que foram ontem aqui paraninfos, que são também as maiores autoridades em processo civil. Nosso presidente, Odon Bezerra, que é idealizador e que é um combativo advogado e conhecedor ao extremo do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos ainda Delosmar Mendonça, Gerilson Salomão, José Gomes de Lima Neto, ou seja, são vários advogados, professores, mestres e doutores que fazem com que esse sentimento que equivocadamente os alunos têm no 10º período seja completamente enganado. Acredito eu que os advogados, em razão até da necessidade de estarem se renovando a cada dia, como falou o Odon, mudando até mesmo as jurisprudências, que são aquelas decisões do tribunal a respeito da mesma matéria, os advogados, portanto, são sim estudiosos. Os advogados são sim conhecedores da técnica jurídica. E aquele que porventura está aqui iniciando a sua profissão e não queira mais se debruçar aos livros, saiba que será afastado pelo mercado. Porque a advocacia não é lobby, a advocacia não é favor, a advocacia não é capricho, a advocacia é técnica, a advocacia é dedicação. Pelo que esse cargo, a partir de hoje, vocês carregarão com ainda maior agudez. Em segundo lugar, vou falar sobre aquilo que está aqui às minhas costas, que é a ética do advogado. E sem essa ética, nós também não lograremos nenhum êxito, nem alcançaremos lugar nenhum. Porque o advogado, vocês vão perceber, ele tem prerrogativas, não são privilégios. As prerrogativas que são direitos conferidos ao cidadão, em benefício do cidadão, aliás, mas ao advogado. Então o advogado, o cidadão, aliás, ele só terá a sua defesa levada com a máxima eficiência, com a máxima amplitude, se o advogado se prevalecer de suas prerrogativas profissionais, que é dirigir-se a qualquer magistrado sem hora marcada e ser atendido. Então vocês que estão aqui hoje recebendo a carteira poderão amanhã bater nas portas de Joaquim Barbosa, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e exigir dele imediato e político tratamento. Nós sabemos que ele não é dos mais políticos com seus pares, tá certo? Mas com os advogados devem ser, porque se não forem, pode chamar Márcio Maranhão, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, que ele vai, com a sua grandeza física e moral, tá certo? Hostilizar e repreender qualquer maltratamento ao advogado. O advogado tem direito a se pronunciar em audiência, ele tem direito a entrar na casa penitenciária e falar com o seu cliente,
ele tem direito a ter o seu escritório inviolado, as suas correspondências, as suas comunicações, e tudo isso não é um capricho do advogado. Isso é um direito dado a ele, meu amigo velho, mas em benefício do cidadão. Porque o cidadão ele não tem o direito de postular em juízo. O jus postulante é exclusivo do advogado. Então, quem quer que queira, dentro do Estado brasileiro, falar à justiça, falar à doutora Lilian Cananeia, é preciso que fale através de um advogado. Tá certo? E esse advogado precisa ter as prerrogativas profissionais respeitadas, sob pena de maltratar a defesa e não levá-la da forma eficiente como ela deve ser levada. Então, essa é a importância das prerrogativas que eu vou associar agora com a ética. Então, em razão disso, o advogado ele pode, por exemplo, falar com o sujeito que está recolhido preso. E há muitas acusações aqui, doutor Nino Nunes, de advogados que servem de pombo correio para recados marginais. Então percebam, alguns maus advogados, que nós aqui os repreendemos, se prevalecem de prerrogativas profissionais, como é aquela que lhe autoriza a falar com o preso de forma inviolável, para estar trazendo e levando recados. Então percebam que se o advogado, munido dessas prerrogativas, considerado essencial à administração da justiça, tendo livre trânsito dos tribunais, podendo ingressar em gabinetes e além dos cancelos, se ele se prevalece disso para o mal, para aquilo que a advocacia não defende, ele também não alcançará lugar nenhum. E eu digo a vocês, jovens e recentes advogados, o maior patrimônio que vocês adquirirão ao final de suas vidas profissionais não vai ser amealhar patrimônio, vai ser consagrar o seu nome. Porque se nós formos falar aqui dos grandes advogados que o Brasil já teve, entre eles Rui Barbosa, Sobral Pinto, Godofredo da Silva Teles Júnior, nós perceberemos que esses advogados são considerados grandes não pelo patrimônio que amealharam, são considerados grandes pela autoridade moral, pela ética, pela dedicação à profissão que eles empreenderam e que nos fazem hoje lembrar deles nessa solenidade. Então, vocês são aqui, inclusive, apadrinhados por Rui Barbosa, porque Rui Barbosa é o padrinho da advocacia nacional. E se ela tem um santo, eu vou dizer, você que é muito católico, nós temos um santo também na advocacia, que é Santo Ivo, que era um advogado na França que se dedicava à causa dos pobres. Então são esses os exemplos que a advocacia nos oferece. Pelo que já encerrei aí, o terceiro ponto que queria falar, na técnica, na ética e nas prerrogativas. E agora eu falo num ponto talvez mais importante para vocês que são aqui jovens colegas. É que o advogado, se ele se presta apenas ao seu escritório, ao exercício privado de sua profissão, ele não alcançará a dimensão da advocacia. E para isso, é preciso que vocês juntem-se à instituição. Porque a OAB, ela não é apenas um mero e simples órgão de classe, como é o CRM, como é o Conselho de Arquitetos e Engenheiros, como é o Conselho de Corretores, de Contabilidade, etc. E por que a OAB não é assim? Porque a OAB, ela, pela missão que exerce de realização de justiça, ela é considerada uma instituição sui generis, uma instituição que tem a legitimidade de propor ações civis públicas, ações declaratórias de inconstitucionalidade. A OAB tem a prerrogativa de indicar magistrados, desembargadores aos tribunais estaduais, aos tribunais federais, ao Superior Tribunal de Justiça, a conselhos de recursos e a vários órgãos de administração. Tudo isso em razão do histórico e da dimensão que a OAB possui. Porque vocês devem estar lembrados que o que precedeu a OAB foi o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, é fundado na primeira metade do século XIX, 1800 e alguma coisa. E esse instituto nasceu com a missão de
Porque foi logo após a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827, e logo após, em 43, surgiu o IAB. Por quê? Porque a profissão daquele tempo, era uma profissão desregulamentada, não havia regulamentação. Então nós tínhamos muito rápidas, nós tínhamos muita gente incompetente, desonesta, advogando, e o cenário forense era assustador. E o Instituto, verificando isso, passou a regulamentar a profissão, e sua principal função era criar a Ordem dos Advogados do Brasil, que só veio quase um século depois, porque a OAB ela é fundada em 18 de novembro de 1930. Mas o IAB, que é um instituto embrionário, ele já lutava, por exemplo, pelo abolicionismo. Então, enquanto existiam nossos irmãos aqui escravizados, ao Instituto dos Advogados Brasileiros, através de sua figura exemplar, Rui Barbosa, já lutava para que isso fosse acabado. E uma vez editada a Lei Áurea, a OAB encarou outra missão, que é exatamente pela República no nosso Estado brasileiro. Então, o movimento republicano foi também Marcos Souto Maior, uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu instituto embrionário, que foi o IAB. E insatisfeita ainda com aquela república, porque lembre-se, era a República do Café com Leite, que teve inclusive hostilidade aqui da Paraíba. A Paraíba foi um dos estados que lutou contra essa república disfarçada, porque ora era um presidente indicado por São Paulo, ora era um presidente indicado por Minas Gerais. O Instituto também era contra aquilo ali. Ele queria um novo movimento republicano, a nova república. E isso foi feito também pela participação dos advogados. Mais adiante, Odon, avançando o nosso século, sei que o senhor está aqui podando justificadamente pelo tempo, até porque eu disse que é breve, mas nós, depois dessa ocorrência, o Estado veio a ser ditatorial e foi a OAB também um dos principais vetores pela luta em torno da redemocratização do país através de movimento diretas já. Adiante, nós pegamos aqui um presidente improbo, um presidente que não tinha condições políticas de governar, a despeito dessa semana ele ter sido inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas naquele momento, Fernando Collor de Mello não reunia condições jurídicas e políticas para continuar a governar o nosso país. E foi a OAB também, junto com a Associação de Imprensa Nacional, tá certo? Que assinaram a petição que culminou com o afastamento definitivo do então presidente Fernando Collor de Mello. E agora, mais recente, a reforma eleitoral, a reforma do judiciário com a criação do CNJ, a luta pelos direitos humanos, a luta pela qualidade dos cursos jurídicos. Então, todas essas bandeiras que eu acabei de relacionar são bandeiras defendidas pela OAB. Mas a OAB, sem esses quadros, não faz nada. Sem vocês, não fará nenhuma missão. Agora, saibam, por outro lado, que essa dedicação aqui à OAB é uma dedicação gratuita. Nós estamos aqui, a diretoria, os conselheiros, os membros de comissão, que são colegas abnegados, dedicam-se gratuitamente à OAB. Não há aqui nenhuma remuneração pecuniária para o que nós fazemos. Mas há, sim, uma remuneração moral, uma remuneração institucional, uma remuneração profissional, que nos faz deixar os nossos escritórios, abandonar os nossos lares, para levar adiante essa missão institucional da OAB. Então, vocês que estão chegando, saibam que aqui nós temos comissões das mais diversas. Comissão do jovem advogado, comissão da mulher advogada, comissão de ética, de prerrogativas, de direitos humanos, de consumidor, de direito tributário, de direito eleitoral. E são essas comissões que dão a orientação e o vetor que a OAB deve seguir. Porque o Conselho Estadual e a diretoria,
eles estão ouvidos às comissões, que são a partir dos trabalhos empreendidos pelas comissões que estão na ponta da espada, em contato direto com a sociedade, tratando desses temas aí específicos que movem a OAB. Então, estejam atentos para o que vão jurar na manhã de hoje. E nesse juramento vocês perceberão que irá se assumir missões institucionais. E para essa missão vocês já estão convidados para participar. Então, prestem o juramento, tá certo? Assumam a importância da advocacia e saibam que ela, exercida isoladamente, não tem a grandeza que possui se exercida aqui junto com os colegas. Porque aqui você conhecerá novos colegas, terá contato direto com os representantes da instituição, participem desses eventos para fazer o intercâmbio com colegas de outros estados e para se investirem nesse amor, que não é um amor isolado da profissão, é um amor dedicado a essa instituição que honra a todos nós brasileiros. Então, parabéns, sejam bem-vindos, tenham muito sucesso e contem conosco para alcançarem a plenitude de suas realizações profissionais, mas também a integralidade da nossa missão institucional. Porque, afinal de contas, o advogado valorizado é o cidadão respeitado. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos.